A passagem para a mensagem hoje se encontra no livro de Daniel, capítulo 12. Livro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, diz assim: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos os esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão essas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E, quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: Meu senhor, qual será o fim destas coisas? Versículo 9. Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Versículo 12. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança. Com Daniel, nós aprendemos a dizer não, basta, chega, eu não vou mais pecar. Eu não vou comer comidas proibidas pelo meu Deus. Eu não vou me tornar impuro. Eu não vou adorar outros deuses. Eu não vou adorar e idolatrar governantes e reis. Eu não vou desobedecer ao meu Deus. Não importa o que aconteça, eu não desobedecerei ao meu Deus. Não importa a consequência, eu não vou pecar. Pode me jogar na fornalha, pode me jogar na cova dos leões, pode me matar, mas eu não desobedecerei ao meu Deus. E nós sabemos que muitas vezes dizer não, dizer chega, dizer basta, dizer não vou pecar, é difícil, dói.
machuca, porque vai contra os nossos próprios sentimentos às vezes, vai contra os nossos próprios desejos, vai contra nossas próprias vontades. É necessário força, é necessário querer de fato não pecar. Porque a gente falar não ao pecado vai encontrar resistências, vai encontrar resistência nas pessoas. Porque quando nós deixamos de pecar, muitas vezes afeta outras pessoas. Por isso dizer não ao pecado muitas vezes é difícil. Porque dizer não ao pecado, dizer chega, traz consequências muitas vezes negativas, humanamente falando. Mas com Daniel nós também aprendemos a dizer sim, eu vou obedecer a Deus, eu vou continuar fiel ao meu Deus, eu vou comer somente as comidas permitidas pelo meu Deus, eu vou buscar a ajuda dos meus amigos, eu vou buscar a ajuda dos meus irmãos de fé, eu vou adorar somente o Deus verdadeiro. Eu vou continuar fiel mesmo que me joguem na fornalha, que me joguem nas covas dos leões. Eu vou continuar glorificando somente ao Deus verdadeiro. Eu vou continuar orando, conversando com meu Deus, não importa o que aconteça. Eu vou confessar os meus pecados a Deus. Eu vou confessar os pecados do meu povo a Deus. E para obedecer a Deus é necessário decisão. É necessário vontade. É necessário querer de verdade. E ao longo do livro de Daniel, nós vimos uma série de decisões que Daniel e seus amigos tomaram. Eles decidiram não comer o alimento, o banquete real. Porque eles sabiam que lá havia comidas proibidas e contaminadas e consideradas impuras por Deus. Mas eles decidiram continuar obedecendo a Deus. Não importasse qual era a consequência, a decisão de Daniel e seus amigos era mais forte que tudo. A vontade de agradar a Deus era mais forte que tudo. E não importasse a consequência, não importasse o medo que eles estivessem enfrentando, a decisão de obedecer a Deus que eles tiveram era mais forte que tudo. E por isso, com Daniel, nós aprendemos a dizer, eu vou ser obediente a Deus. Eu vou continuar fiel a Deus. Pode me jogar na prisão, pode me levar para a morte, pode me jogar na fornalha ardente, pode me jogar na cova dos leões. Eu vou obedecer a Deus. Eu vou continuar fiel a Deus. Mas por quê? Por que Daniel e seus amigos continuaram fiéis a Deus? Por que Daniel e seus amigos continuaram obedecendo a Deus, não importasse qual fosse as consequências? O que eles tinham de diferente? O que motivava eles? O que era o motivo da obediência deles? Daniel e seus amigos continuaram fiéis a Deus, porque eles tinham fé e eles tinham certeza que havia um futuro melhor para eles, preparados por Deus. Olha comigo o versículo 1 novamente. Versículo 1 de Daniel, capítulo 12, que o Felipe leu para a gente. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Daniel sabia que todo o sofrimento que ele tinha, não só aquele sofrimento que ele estava passando, mas o sofrimento que viria ainda no futuro, e até mesmo o sofrimento de outras gerações que poderia acontecer. Daniel sabia que o sofrimento era passageiro. Daniel sabia que as dificuldades dessa terra um dia chegaria ao fim. Daniel sabia que tudo que ele estava enfrentando nessa terra um dia ia acabar. Daniel tinha certeza de um futuro melhor. Daniel tinha certeza que Deus estava protegendo
a ele, aos seus amigos e ao seu povo. Daniel sabia que Deus protegia aqueles que eram fiéis a ele. Daniel tinha certeza absoluta que Deus estava no controle da vida dele. E não importasse o sofrimento que ele estivesse passando, Daniel tinha certeza que Deus estava olhando, cuidando e protegendo a ele. Por isso que Daniel e seus amigos continuavam fiéis, porque eles sabiam que Deus os protegia, porque Deus estava cuidando e Deus estava no controle da vida dele. Daniel tinha certeza que se ele continuasse fiel, conforme estava ali no final do versículo 1, se Daniel continuasse fiel, o nome dele estaria no livro e esse nome seria liberto, que ele seria liberto. Todos aqueles que tivessem o nome escrito no livro, Deus salvaria. Então Daniel tinha certeza que a fidelidade dele levaria a libertação e a salvação dele no final da vida dele, no momento que Deus decidia. Então, o primeiro motivo para Daniel continuar fiel é a certeza que ele tinha que Deus estava no controle, que Deus estava protegendo a ele e que Deus, no momento certo, iria livrá-lo do sofrimento. E aí vem o versículo 2. Multidões dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqui ainda falando da salvação. Daniel sabia que haveria uma vida eterna no final da vida dele. Que depois daquele momento terreno, depois dessa vida terrena, Daniel sabia que haveria uma vida eterna que um dia ia chegar. E essa era a certeza de Daniel. Eu sei que no final existe uma vida eterna ao lado do meu Deus. E aqui, quando está se falando de multidões, né, na expressão original, na língua original, essa multidões quer dizer todos. Todos os fiéis. Mesmo que morram, mesmo que passem pelo sofrimento, todos os fiéis a Deus chegarão à vida eterna. Essa era a certeza de Daniel. Ao mesmo tempo que Daniel sabia que todos os infiéis, todos os desobedientes a Deus, todos aqueles que não faziam a vontade de Deus, não importasse o quão bom poderia parecer essa vida, todos os infiéis a Deus sofrerão o tormento eterno, passarão pela vergonha eterna, pelo desprezo eterno. Todos os infiéis a Deus passarão a eternidade no inferno, separados de Deus. Então Daniel tinha certeza que se ele continuasse fiel a Deus, ele teria a vida eterna ao lado de Deus. Por isso da fidelidade de Daniel, pois ele tinha uma certeza, a certeza que a vida eterna um dia chegaria para ele. Olha comigo o versículo 3 agora. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. O futuro dos fiéis a Deus é literalmente brilhante. O nosso futuro, o futuro daqueles que são fiéis a Deus, ele é literalmente brilhante, pois nós reluziremos a glória de Deus. Nós reluziremos a glória de Jesus Cristo. E aqui está falando que aqueles que são sábios, no futuro, um dia brilharão como o céu brilha. E o Eric falou isso hoje na abertura do bloco de louvores. Olha como o céu está lindo. Olha como o céu está brilhante. E esse é o nosso futuro. Brilhar como este céu azul brilha. Nós que somos os sábios, nós que conhecemos a vontade de Deus, nós brilharemos como o céu brilha nesse dia, nessa manhã. O versículo ainda fala que aqueles que levam outras pessoas à justiça, ou seja, aquelas pessoas que levam outras pessoas para a vontade de Deus. As pessoas que evangelizam, as pessoas que pregam a vontade de Deus, brilharão como estrelas.
Nós vamos brilhar como as estrelas, como o sol brilha. Esse é o nosso futuro. O nosso futuro é um futuro brilhante, porque nós vamos refletir a luz de Deus. Nós vamos refletir a luz de Jesus Cristo. O nosso futuro é glorioso. Assim como este céu é lindo, brilhante, assim como o sol brilha, esse é o nosso futuro. Nós vamos brilhar como luz, como sol, como o nosso céu. E aí vem o versículo 5. Olha comigo novamente o versículo 5. Então eu, Daniel, olhei, e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois essas palavras estão seladas e lacradas até o fim, até o tempo do fim. Quando a vida eterna chegará? Quando o nosso futuro brilhante chegará? Quando o sofrimento acabará? A verdade é que nós não sabemos. A verdade é que nós não sabemos a data exata dessas coisas maravilhosas acontecer. E a verdade é que nem mesmo Daniel, para quem Deus levou essa mensagem, para quem Deus levou essa profecia, nem mesmo sabia, nem mesmo Daniel sabia quando a vida eterna ia chegar. Ele não entendeu o significado de tempo, tempos e meio tempo. Daniel não sabia quando isso ia acontecer. Mas Daniel sabia que Deus estava no controle. Daniel sabia que Deus sabia o momento exato de chegar à vida eterna. Daniel tinha certeza que Deus estava controlando e Deus sabia o momento ideal para o sofrimento acabar, para a vida eterna chegar e para o nosso futuro brilhante acontecer. Daniel tinha certeza que Deus estava no controle. No momento certo da história, Deus vai agir. No momento certo da história, Deus vai mandar Jesus Cristo novamente. Mas é Deus que sabe esse momento. É Deus que sabe a hora da volta de Jesus e a hora da chegada da nossa vida eterna. E a verdade é que profecias não estão aí para alimentar a nossa curiosidade. Profecias não estão aí para satisfazer todas as nossas dúvidas. As profecias existem para nos trazer fé, para nos ensinar que Deus está no controle. É para isso que existe uma profecia, para nós termos certeza que Deus está no controle da nossa vida, que Deus está sustentando a nossa fé. A profecia, ela vem para nos trazer esperança, ela vem para nos trazer fé, e a profecia vem para sustentar a nossa fé, porque nós precisamos ter uma mensagem de esperança para a qual lutar, para a qual continuar fiel. E a profecia é que nós teremos a vida eterna um dia. E essa é a mensagem que vem para nós. Essa é a profecia que vem para sustentar a nossa fé hoje. A mensagem da vida eterna, a profecia da vida eterna vem para nos motivar a continuarmos fiéis a Deus. As profecias não vêm para satisfazer a nossa curiosidade, mas elas vêm para nos mostrar, para nos fazer entender que Deus é soberano, que Deus está no controle e que Deus sabe o momento certo de agir na nossa vida. A profecia da vida eterna, a profecia de um futuro brilhante, do fim do nosso sofrimento, ela vem para nos ajudar que Deus está
no controle da nossa vida. E a profecia serve para que a gente tenha certeza que Deus está nos prometendo e nos garantindo a vida eterna após a nossa vida aqui na nossa terra. Então, por que nós continuamos fiéis? Por que nós devemos continuar dia após dia fazendo a vontade de Deus? Por que nós devemos continuar obedecendo ao nosso Deus a cada momento da nossa vida? Porque assim como Daniel tinha certeza da vida eterna, mesmo sem ter Jesus Cristo existido naquele momento ainda, nós também podemos ter certeza da vida eterna. Nós podemos ter certeza que Jesus Cristo morreu por cada um de nós, ressuscitou e vai nos fazer ressuscitar para a vida eterna também. E nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos ter essa confiança. Nós precisamos ter a fé que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. Que Jesus Cristo prometeu e que Ele vai cumprir a palavra dele de um dia nos voltar para nos levar, para vivermos eternamente ao lado dele. É por causa dessa certeza que nós continuamos fiéis a Deus. É por causa da certeza que um dia Jesus Cristo vai voltar e vai nos dar a vida eterna. Esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Esse é o motivo de nós sermos igreja. Esse é o motivo de nós sermos cristãos. A certeza da vida eterna ao lado do nosso Deus. Não existe motivo maior para você estar aqui hoje que não seja a sua certeza da vida eterna com Deus. Nada do que a gente possa falar vai ser maior do que a vida eterna no céu ao lado do nosso Deus. E você precisa ter a certeza dentro do seu coração, dentro da sua mente, que Jesus Cristo vai voltar para te buscar. Essa é a certeza que você precisa ter. Essa é a fé que você precisa ter. Esse é o motivo que você precisa ter para continuar obedecendo a Deus. A certeza absoluta que Deus vai voltar para te buscar. Apocalipse vai dizer: seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Está prometido para nós. Está profetizado para cada um de nós. Está dito que se nós formos fiéis até o fim, até a nossa morte, ou até a volta de Jesus Cristo, nós teremos a vida eterna. Essa foi a profecia que motivou a vida de Daniel. É a certeza da vida eterna que fez Daniel encarar a cova dos leões, continuar obedecendo a Deus, continuar fazendo a vontade de Deus. E hoje, essa é a profecia que nós temos. Se formos fiéis até o fim, até a nossa morte, nós receberemos a vida eterna. Nós não sabemos quando isso será. Nós não sabemos a data, nós não sabemos o dia, nós não sabemos se morreremos antes de Jesus Cristo voltar. Mas nós temos a certeza que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. Esse é o motivo da nossa obediência. Esse é o motivo de nós continuarmos fiéis a Deus. Versículo 13 vai dizer: quanto a você, e aí eu quero colocar você, meu irmão, neste momento. Quanto a você, meu irmão, siga o seu caminho até o fim. Você descansará, meu irmão. E então, no final dos dias, você, meu irmão, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Continue fiel, pois o lar no céu, a vida eterna, é a promessa de Deus para você. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, queremos agradecer, Pai, pelas profecias que o Senhor deixou para nós. Queremos agradecer, Pai, pela certeza que nós temos que Jesus Cristo um dia vai voltar para nos levar para vivermos eternamente com o Senhor, Pai. Queremos pedir que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor aumente a nossa certeza, Pai. Que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis até a morte, pois o nosso desejo hoje, Pai, é que um dia possamos viver eternamente com o Senhor, Pai. Caso Jesus Cristo não volte durante essa semana, Pai, que possamos estar o mais breve possível, Pai, reunidos como a sua igreja, aumentando cada vez mais a nossa fé.
Que possamos continuar durante essa semana, Pai, vivendo uma vida que agrade ao Senhor, vivendo uma vida de fidelidade, vivendo uma vida de perseverança, vivendo uma vida de obediência às suas palavras, Pai. Nosso desejo, mais uma vez, Pai, é de vivermos eternamente com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a alcançarmos a vida eterna ao seu lado, Pai. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém.